E aí, meus irmãos, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula sobre desafios contemporâneos e, especificamente, nessa aula nós vamos falar sobre temas atuais na missão hoje. Sem mais demoras, se na aula anterior a gente apresentou o mapa da Igreja Global, essa nos confronta com a pergunta mais urgente da teologia da missão: o que é, afinal, a missão da Igreja? Né? Estamos aqui nessa introdução sobre a divisão que marcou o século XX. Eu vou explicar para vocês que divisão é essa. A resposta a essa pergunta ela foi, ao longo do século XX, profundamente dividida entre dois campos opostos. E os efeitos dessa divisão ainda se fazem sentir nas igrejas evangélicas e presbiterianas de hoje. O objetivo da nossa aula hoje é compreender o debate histórico entre evangelismo e ação social, identificar as distorções de cada tradição e avançar em direção a uma compreensão bíblica integrada e holística da missão da igreja, mas com as ressalvas que eu fiz no final da aula anterior, ok? Bom, eu começo com vocês citando David Bosch. A abordagem evangélica e ecumênica da missão dominaram em grande parte a teoria e a prática da missão nas últimas décadas. Elas representavam dois modelos missiológicos em disputa durante grande parte do século XX. E compreender essa disputa é essencial para qualquer estudante da missiologia. Eu começo falando para vocês sobre essa grande inversão, como a tradição evangélica reduziu a missão. Entre 1865 e 1930, ocorreu o que Timothy Smith denominou como a grande inversão na igreja evangélica. O chamado missional foi progressivamente reduzido à proclamação verbal do evangelho, com o abandono quase completo da preocupação social. E três fatores explicam essa inversão. Primeiro, o pré-milenismo pessimista. A mudança de um pós-milenismo otimista para um pré-milenismo pessimista teve consequências práticas diretas. Eu acredito que vocês já tenham tido aula sobre escatologia, se não, acho que vocês vão ter no segundo semestre. Eu acredito que é isso. Mas só para dar uma explicação, o pré-milenismo ele é uma das três vertentes escatológicas sobre o milênio e acredita que o Senhor Jesus virá e nós teremos um milênio com Cristo reinando, a paz na terra e a justiça reinando sobre a terra, e Cristo reinando fisicamente sobre a terra. E o pós-milenismo ele já tem uma crença contrária. Após o milênio, Cristo vai retornar e a terra vai passar por uma mudança progressiva onde o cristianismo vai afetar a cultura e tudo mais. Mais informações sobre isso com seu professor de Teologia Sistemática 2, Liber Patti. Se o mundo está inexoravelmente piorando até a volta de Cristo, por que então engraxar os puxadores de bronze de um navio que está afundando? Dwight L. Moody exemplificou: olho para este mundo como um navio naufragado. Deus me deu um bote salva-vidas e me disse: Moody, salve a todos que puder. O resultado foi o esvaziamento da preocupação social como componente da missão. Mais uma vez lembrando, fazendo um disclaimer, que essas são opiniões e conclusões teológicas da missão do Michael Gowen, tá? Uma outra característica também que aponta para essa inversão da tradição evangélica reduzindo a missão é o individualismo. O pecado passou a ser compreendido exclusivamente em termos pessoais, sem atenção às estruturas sociais, econômicas e políticas que também expressam a rebelião humana contra Deus. A salvação foi reduzida ao resgate de indivíduos de um mundo sombrio. Qual que é o problema dessa concepção aqui? É que, se por um lado nós temos a pessoa sendo reduzida ao pecado dela, e toda a proclamação do evangelho ser apenas para que ela se arrependa do seu pecado, seja salva da condenação, que é resultado do pecado, por um outro lado,
se compreende que se ela não for tirada dessa situação de miséria e de pobreza, ela jamais vai poder compreender e acessar e crer na salvação em Cristo Jesus. Então, essa é uma das características que se critica aqui na ideia do Golding. Mas o individualismo também tinha isso, tem essa característica de que o evangelho ele é pregado para indivíduos e não para povos ou para comunidades, e isso também seria uma grande inversão no evangelicalismo tradicional. E em terceiro, é a reação ao evangelho social. O evangelho social liberal havia comprometido gravemente a mensagem cristã, substituindo a salvação pela engenharia social baseada no marxismo e no mito do progresso ocidental. Então, veja, o Golding, apesar de apontar mais para a missão integral, ele tem também dentro da sua perspectiva, e não é apenas ele, vários cientistas da missão também têm, essa crítica de com o apelo da missão integral, alcançar o homem todo, mas começando pelas suas necessidades sociais. No Brasil, nós experimentamos isso. Alguns nomes que não vale a pena ficar falando aqui, que não, na verdade, é que não vale a pena, mas é que não é tão importante, fizeram essa troca. Então, para que essa pessoa ela compreenda o evangelho, ela precisa primeiro ser tirada da sua situação, que segundo a sua concepção, a concepção social dessas pessoas, é o que impede elas de experimentar o evangelho de maneira completa. A reação evangélica foi legítima em sua defesa da salvação, mas ela foi excessiva ao abandonar toda a dimensão social da missão. Então, na opinião deste humilde pastor recém-ordenado, né, com apenas um ano de ministério, que veio de um contexto também onde o evangelho foi pregado observando essas carências e tudo mais. Aliás, uma das coisas mais interessantes que eu vi no começo da minha vida cristã foi participar de trabalho de impacto em lugares de extrema pobreza. E uma coisa que a gente não entendia na época, mas hoje eu entendo muito bem, é que de fato as pessoas elas necessitam de coisas básicas, né? A palavra do Senhor deixa muito clara que é pecado você ver o seu irmão passando por necessidade e dizer assim, olha, vai, Deus te abençoe, e não fizer nada. Contudo, isso não significa que a pregação do evangelho e o impacto do evangelho ele só é possível mediante alguma mudança social. Na verdade, o evangelho pregado de maneira plena para o ser humano completo, ele vai ter esse impacto na sua vida, no seu contexto social. Mas isso não significa que apenas se houver um embraçamento de pregação do evangelho, prato de comida, de ação social, de assistencialismo, é que isso vai ser possível. Isso continua ainda sendo ranço da teologia da libertação, do catolicismo da América Latina, que, por sinal, não foi aceito pelo Vaticano, tá? Procure na história. Então vamos lá, o que isso significa? Significa o seguinte: na tradição social evangélica, e a tradição revivalista tem as suas diferenças. Qual que são as diferenças aqui que eu quero apontar para vocês? Primeiro que a tradição social evangélica ela tem uma visão otimista da história. A tradição revivalista ela tem uma visão pessimista da história. A tradição social evangélica ela entende o reino como um processo histórico e a tradição revivalista apenas como um reino futuro. A tradição social evangélica acredita no pecado e nas estruturas sociais. A tradição revivalista entende que o pecado só é individual. Na tradição social evangélica, há uma salvação que é sinônimo de renovação coletiva. Para a tradição revivalista, a salvação é igual à conversão para a vida eterna. Na tradição social evangélica, há uma ênfase nas dimensões horizontais, ou seja, no que está na sociedade. Na tradição revivalista, há uma ênfase nas dimensões verticais, ou seja, na relação do homem para com Deus. E na tradição social evangélica, existe uma meta, transformar a sociedade. Na tradição revivalista, existe uma outra meta, que é salvar almas. As duas colunas aqui, elas revelam que ambas as tradições operavam com um dualismo que o evangelho bíblico não sustenta. O acerto de um não implica no erro da outra. Ambas precisavam ser corrigidas pela palavra.
Terceiro ponto aqui é a recuperação recuperação, né? O chamado à missão integral. Na metade do século XX, vozes proféticas dentro do próprio evangelicalismo desafiaram essa redução da missão. O teólogo Carl Henry foi pioneiro nisso. Ele diz: enquanto antes o evangelho da redenção era uma mensagem que transformava o mundo, agora ele se limita a uma mensagem que resiste ao mundo. Ao se revoltar contra o evangelho social, o fundamentalismo pareceu também se revoltar contra o imperativo social cristão. Ele é um teólogo cristão evangélico americano. E então nós tivemos alguns eventos que mudaram ou que trabalharam em relação à mudança dessas concepções, né? A Conferência de Lausanne em 1974 representou um marco histórico ao afirmar que tanto o evangelismo quanto o envolvimento sociopolítico são parte do dever cristão. O Pacto de Lausanne declara, contudo, que na missão de serviço sacrificial da Igreja, o evangelismo é primordial, não no sentido de exclusividade, mas de centralidade. Então, veja qual que é a ideia aqui, através de John Stott, de Billy Graham e de outros, é fazer com que não se negligencie ou não se faça uma vista grossa nas necessidades das pessoas, mas que compreenda que o evangelho ele é o centro da missão, né? Nós também tivemos a conferência de Wheaton, em 1983, e que foi ainda mais além. Foi a primeira declaração oficial de uma conferência evangélica internacional a superar a dicotomia, afirmando que a missão da igreja inclui tanto a proclamação do evangelho como uma demonstração dele, e que o mal não está apenas no coração do humano, mas também nas estruturas sociais. Volto para fazer o resgate aqui do nosso entendimento reformado. As estruturas sociais elas são decaídas porque o coração humano não foi encontrado pelo Senhor Jesus. Então, fazer o caminho inverso de querer se mudar a estrutura social para alcançar o homem é equivocado biblicamente, ok? Qual que é a solução? Voltar ao Evangelho do Reino. A solução para essa dicotomia não bíblica começa com o retorno ao Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho do Reino. Em Jesus, Deus está agindo com amor e poder para restaurar toda a criação e a totalidade da vida humana sob seu governo. Então, missão não é ou palavra ou ação, é testemunho integral de uma nova realidade. Aqui, a gente começa a ter um pouquinho mais de simpatia e de compreensão do que o Gowen está falando, mas ainda assim a gente precisa tomar cuidado, porque ainda há muita influência de missão integral aqui, principalmente quando essa leitura é feita pelos brasileiros, né? Vou citar um exemplo, uma frase aqui agora do Leslie Neil Begin, teólogo, missiólogo, missionário e escritor britânico. Ele diz: a realidade central não é a palavra nem a ação, mas a vida total de uma comunidade capacitada pelo Espírito a viver em Cristo. Deveríamos ver o evangelismo e a ação social não como partes separadas da missão, mas dimensões da missão única e indivisível da igreja. E então vamos falar um pouco sobre evangelismo autêntico, né? Evangelismo é a proclamação do reino de Deus. Um dos achados mais importantes da missiologia contemporânea é que o tema central da pregação de Jesus, o reino de Deus, praticamente desapareceu do evangelismo moderno. O evangelho foi reduzido a uma mensagem sobre salvação individual e futura. O Mortimer Arias, ele documenta essa lacuna dizendo: o tema do reino de Deus praticamente desapareceu da pregação evangelística. A mensagem evangelística está centrada na salvação pessoal, conversão individual e incorporação na igreja. O reino de Deus, como conteúdo da proclamação, tem estado praticamente ausente. Então ele está falando de uma abrangência do que é o reino de Deus, né? E principalmente se voltando para o ministério de Jesus, que era um ministério não para pobres, isso precisa ser bem claro, mas para pecadores. Ele não veio para sãos, mas para pecadores, para os doentes. E, obviamente, pela própria situação de Jerusalém, a maioria desses pecadores se encontravam à margem da sociedade, já que, eu vou chamar de clero, né, a parte mais letrada religiosamente da época, era uma parte mais elitizada. Mas isso não significa que o evangelho é só dos pobres ou é só para os pobres. Significa que lá a maioria deles são pessoas que têm a melhor compreensão a respeito da sua necessidade e que absorvem melhor a esperança para a eternidade. Quais são as consequências práticas dessa omissão?
Reduzir o evangelho a uma salvação sobrenatural, futura e individual, deixando de fora o poder renovador de Deus no presente. Propagar uma graça barata que converte sem exigir arrependimento das idolatrias culturais. Produzir um discipulado fraco, incapaz de confrontar as estruturas de injustiça. E socializa novos convertidos com o entendimento equivocado da fé cristã desde o início. Um outro ponto é o evangelismo contextual. Qual é a relevância e o desafio disso? O evangelismo autêntico ele é contextual, mas contextualização não significa apenas tornar a mensagem familiar. Isso exige dois movimentos simultâneos. Já falamos um pouco sobre isso em algumas aulas anteriores, mas eu quero falar um pouco mais. Quando a gente fala de evangelismo contextual, isso exige dois movimentos simultâneos: acomodação, ou seja, falar a realidade do ouvinte, e o confronto, desafiar os ídolos dessa realidade. Quando a gente olha lá para João, o começo de João, o prólogo de João, João capítulo 1, a gente tem ali um exemplo bíblico supremo. Quando João utiliza o termo logos, né, no princípio era o logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus, né, o verbo, João ele conecta-se com o anseio religioso dos seus ouvintes gregos e judeus. Mas ao afirmar que o logos se fez carne em Jesus de Nazaré, ele desafia e destrói as cosmovisões do seu tempo. Jim Fleming, ele sintetiza: João adota um termo familiar que se identifica com as culturas judaica e helenística, mas ele continua a fundi-lo e reformulá-lo com um novo significado que destrói os mundos simbólicos de seus contemporâneos. No princípio, então, qual é o princípio disso? O evangelismo autêntico, ele fala a necessidade real do ouvinte, isso traz relevância, mas convida ao arrependimento das idolatrias que moldam sua vida, o confronto. As duas dimensões são inseparáveis. Então, se eu vou falar de contextualização e de evangelismo autêntico, eu preciso entender que para essa pessoa, para esse grupo étnico ou para essa periferia, o evangelho ele não pode ser elitizado, ele nem pode ser focado apenas na salvação do indivíduo sem uma transformação da sua realidade. E eu preciso confrontar a realidade dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Um dos fenômenos observados na aula anterior, eu citei duas pessoas, né? A Petra Costa e a Ana Virginia Baluzier. As duas elas fazem uma observação muito interessante, que ela não é uma observação apenas secular, mas ela é uma observação inclusive de teólogos da nossa igreja presbiteriana. Quando o evangelho ele é pregado em determinado local, isso causa mudanças na realidade daquelas pessoas. Um dos grandes desafios da plantação de igreja no contexto reformado é a plantação de igrejas em contextos periféricos dominados, por exemplo, por facções criminosas, algo que os neopentecostais fazem tranquilamente, porque muitas vezes os locais, as estruturas, elas são feitas de maneira clandestina. Não pagam, não tem o alvará da prefeitura, não tem todos os meios legais de se fazer isso, porque estão debaixo de um outro governo. Então, é um desafio. E aí, quando você vai pregar para essas pessoas, a maioria delas, quando elas estão sendo conectadas com o evangelho, elas vão percebendo que a estrutura de miserabilidade que elas vivem, de pobreza, precisa ser transformada. É bem simples. Uma mulher ela viveu num contexto de sujeira, de precariedade. Quando ela entra na igreja, ela compreende pelos padrões de beleza, de verdade e de estética mesmo da própria Bíblia, ela percebe que ela precisa se arrumar melhor, que ela precisa cuidar de si mesma, que ela precisa cuidar da casa, que o lugar onde ela está reflete o senhorio de Cristo na vida dela. Então ela muda. Ela não vai se contentar com o barraco, ela vai querer um lugar melhor. E essa ambição, ela não é uma ambição apenas da prosperidade, que em alguns contextos neopentecostais vai ser o modo. Mas a própria Bíblia ela vai fazer com que as pessoas elas compreendam que o contentamento delas não significa que elas devam ter um releixo, nem consigo mesmo, como o templo do Espírito Santo, nem com o local onde elas vivem, que é a casa delas. Né? E assim com a comunidade e tudo mais. Então isso vai mudando a maneira da pessoa enxergar a própria realidade. Logo, aquilo que era pobreza não será mais uma pobreza miserável, de sujeira, mas vai ser uma pobreza de contentamento. E até pode ser mudada uma
pode até haver um upgrade social, assim, se eu posso dizer isso, na sua economia, porque daí ela vai aprender que ela pode estudar, o homem vai aprender que ele pode ter um emprego melhor, sabe? Essas coisas elas vão acontecendo, porque a pessoa está na igreja e ela está convivendo com pessoas que estudaram, pessoas que têm um trabalho melhor, que é um trabalho legalizado, coisas assim. Então, isso vai acontecer com o tempo. E isso é o confronto, não apenas a influência, mas isso também é confrontado na realidade da pessoa. Uma mulher que não cuida da sua casa, quando ela começa a conviver com outras mulheres que entendem que servir e adorar o Senhor também é o cuidado com a casa, isso confronta a vida dela. Um homem que entende que ele não serve só para colocar comida na mesa, mas ele também precisa ser um homem distinto, modesto, precisa agradar a sua esposa, ele vai parar de se vestir de qualquer maneira e vai começar a minimamente se vestir de uma maneira que sua esposa fique agradada. Isso é um confronto do evangelho também na vida do homem. São exemplos bem simplórios, mas eu espero que isso ajude vocês a entender o que eu estou dizendo, né? Um outro ponto, meus irmãos, é a comunidade como testemunho evangelístico. Uma das contribuições mais importantes de Leslie Newbegin, por exemplo, é a afirmação de que o evangelismo só tem credibilidade quando sustentado pela vida de uma comunidade que encarna o que prega. Palavras evangelísticas sem uma comunidade que as valide são baratas em uma era onde há uma saturação de informações. Posso falar o evangeliquez, mas se a comunidade não validar isso, se ela não entender isso, vai ser só mais informação. Isso é perceptível no contexto de plantação de igreja. Leslie Newbegin, ele disse: a igreja que prega o evangelho não está vivendo coletivamente uma vida que corresponde a ele por causa do seu modo de vida, está fechando as portas que sua pregação deveria abrir. Nietzsche ele fez uma crítica devastadoramente pertinente a isso. Ele diz: eles teriam de cantar melhores canções para eu aprender a ter fé em seu Redentor, e os seus discípulos teriam de parecer mais redimidos. Essa crítica até tem que nos incomodar mesmo. Um quinto ponto é uma questão de compaixão, justiça e o chamado da igreja. Em primeiro lugar, a igreja que é o lugar e instrumento do reino. A relação entre igreja e reino ela pode ser articulada em três afirmações fundamentais. A igreja é o lugar onde a realeza escatológica de Deus em Jesus Cristo se torna visível, ou seja, no fim dos tempos, Jesus, de fato, é o rei que vai dominar todas as coisas. Em 2, a igreja serve ao reino, proclamando que Jesus é o Senhor de toda a vida. 3, a igreja está engajada na luta do reino contra os poderes de injustiça, materialismo e discriminação. A prioridade aqui, meus irmãos, é ser, em sua própria vida interna, um modelo de justiça e compaixão do reino. A nossa ênfase nas escrituras, ela não pode esmagar o nosso exercício de fazer com que esse reino seja perceptível na vida das pessoas. Harvey Cohn, missiologista reformado, ele descreve a igreja como uma réplica antecipada da ordem de um novo mundo que ela prega. Então a igreja apenas não anuncia o reino vindouro, ela demonstra, ainda que de maneira capenga, deficiente, parcial, mas ela representa, demonstram que esse reino há de ser justiça, alegria e paz. E quais são as distinções importantes a respeito da compaixão e da justiça? Vamos lá. Compaixão, aliviar o sofrimento imediato das vítimas. Justiça seria enfrentar as estruturas que produzem injustiça. Compaixão é dar ao peixe ao faminto. A justiça é mudar o sistema que impede o acesso ao rio. A compaixão ela é necessária, ela é urgente e cristã. A justiça ela é necessária, ela é custosa e ela é profética. Não deixa de ser cristã, mas ela tem esse teor profético. A compaixão ela expressa o amor de Cristo no presente. A justiça ela expressa o senhorio de Cristo sobre estruturas. Ambas são dimensões legítimas e necessárias da missão. A tentação é optar por apenas uma. A compaixão sem profecia, e aí distribui alimentos sem desafiar as estruturas de exploração, ou a profecia sem compaixão, que critica o sistema sem olhar nos olhos dos que sofrem, né? Outro ponto, os limites da ação social. A missiologia reformada ela precisa ser clara. A missão da igreja não é estabelecer o reino de Deus na terra. O reino chegará completamente apenas com o retorno de Cristo.
Nós anunciamos esse reino, mas ela não estabelece esse reino de maneira completa. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Nossas ações pela justiça têm o caráter de testemunho, elas são sinais e antecipações do que Deus cumprirá plenamente no escatom, ou seja, no fim dos tempos. Então, dois extremos precisam ser evitados. Um triunfalismo ativista, que é a crença de que os nossos programas e esforços constroem o reino, e outro é o quietismo derrotista, né? É o abandono das questões sociais como um pretexto de que o mundo vai acabar mesmo. A posição bíblica é de um testemunho esperançoso, age com amor e justiça porque amamos o mundo que Deus ama, celebrando as vitórias parciais como evidências da graça de Deus, mas sabendo que a transformação definitiva virá com Cristo. Isso significa que quando a gente olha, por exemplo, para o contexto e o envolvimento da igreja com a política, aproveitando esse ano de eleição, eu preciso entender que uma demonstração de justiça através de um candidato político, ele não pode ser e ele não será de maneira alguma um estabelecimento pleno daquilo que o Senhor trará quando tudo for consumado. Aponta, mas não é pleno. Eu preciso enxergar esses limites desses homens e mulheres que prometem trazer o céu na terra, né? Nós apenas apontamos para esses vislumbres, mas nós não somos aqueles que vão redimir a cultura, a sociedade, a economia, a política de uma vez por todas. Sexto lugar, o chamado dos cristãos na vida pública, aproveitando, né? Primeira questão, a importância dos leigos. Um dos pontos mais importantes e mais negligenciados da missiologia de Leslie Newbigin é a centralidade dos cristãos leigos na missão da igreja, né? Para Newbigin, é no contexto da vida cotidiana, das profissões e do trabalho que ocorre o encontro missionário mais significativo entre o evangelho e a cultura. E Ian Barnes, professor sênior da ética e política tecnológica, ele fala sobre essa perspectiva do Newbigin. Newbigin foi o último que eu citei. Ele diz, para Newbigin eram os cristãos leigos no contexto de suas ocupações e profissões diárias que desempenhavam um papel fundamental na comunicação da verdade pública do evangelho em nossa cultura. Isso significa que pastores e líderes têm uma responsabilidade específica, preparar os membros de suas congregações para viver o evangelho em seus campos de atuação, escritórios, escolas, hospitais, tribunais, fábricas. A pregação dominical, então, ela deve alcançar o trabalho de segunda-feira. E aí, isso é importante para a gente derrubar isso aqui, o problema do dualismo. O grande obstáculo a essa vocação é o dualismo que separa a vida espiritual, oração, devocionais e cultos, da vida secular, trabalho, política e cultura. Esse dualismo ele é uma heresia prática com raízes no gnosticismo e não no evangelho. O evangelho do reino afirma que toda a criação pertence a Deus, que toda a vida humana foi estragada pelo pecado, que toda a vida humana está sendo restaurada em Cristo. Viver fielmente a história bíblica sobre o senhorio de Cristo nas estruturas públicas do mundo será frequentemente custoso. O Newbigin ele relata o caso de um jovem professor indiano que perdeu o emprego por se recusar a comprometer sua fé. Qual foi o resultado? Uma renovação missionária que levou ao batismo de muitos no mesmo campus. O preço pago por um testemunho fiel tem um poder evangelístico que nenhuma campanha pode replicar. Um outro ponto que eu quero destacar com vocês é como a congregação local pode apoiar isso, de 4 formas práticas, aliás. Liturgia e pregação que nutram a vida de Cristo e apliquem à esfera pública, liderança pastoral capaz de apoiar os membros em seus campos de missão, oração congregacional pelos chamados diários dos membros, o que raramente acontece nos cultos, grupos de fronteira, cristãos do mesmo setor profissional que se reúnem para estudar as implicações do evangelho em sua área. Cito aqui o Michael Gorin, o autor do livro que a gente está usando como livro-texto para essas 2 últimas aulas, e outras aulas que a gente teve também, a gente usou bastante dele. A contribuição mais importante que a igreja pode dar em face das questões e problemas críticos de nossos dias é nutrir seus membros para que vivam o evangelho em seus vários chamados. E acho que a gente está indo para o nosso último ponto, que é o sofrimento e espiritualidade na missão. Fidelidade missional nas estruturas públicas tem um preço. Os cristãos ocidentais frequentemente operam com a expectativa de que sua missão produzirá transformação cultural.
quando a gente lê 2 Timóteo 3,12, na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, a gente entende que culturas e sociedades são coerentes sobre a base das crenças e práticas fundamentais. Quando o grupo desafia a doutrina pública dominante, os poderes reagem. Então, nesse caso, ser diferente, resistir à idolatria da história dominante, como Paulo fez com os atenienses lá em Atos 17, vai significar sofrimento. Ele foi expulso, teve pessoa que foi com ele, teve pessoa que foi com ele, mas ele foi mal visto na região. O homem de negócios que recusa corrupção, o acadêmico que desafia os pressupostos secularistas, o profissional de saúde que resiste aos fundamentos humanistas de sua área e se recusa a fazer coisas como um aborto, por exemplo. Por isso, a fidelidade missionária exige uma espiritualidade robusta, tanto comunitária quanto pessoal. E então, nosso N.T. Wright, o teólogo paulino e bispo anglicano, ele diz: todos os cristãos, ele fala sobre a fidelidade missionária, né, exigindo essa espiritualidade robusta. Ele diz: todos os cristãos, particularmente aqueles envolvidos na liderança da missão da igreja, devem ser pessoas de oração, invocando o Espírito de Jesus diariamente enquanto cumprem suas tarefas. Aqui um lembrete reformado. A doutrina da vocação, segundo a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, nos ensina que toda obra boa feita pelo cristão no mundo é um ato de obediência e glorificação a Deus. O trabalho fiel de um cristão em sua profissão é tão missionário quanto o sermão no púlpito. Achei que era o último, mas ainda tem mais um. Uma síntese. 3 pilares da missão holística. A América Latina ela apresenta um quadro complexo, marcado pela interação entre catolicismo romano e evangelicalismo, além de influências da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base. Esses 3 pilares não são componentes separáveis da missão, são dimensões de um único e indivisível testemunho. Proclamação, o evangelho do reino anunciado verbalmente, convocando arrependimento à fé em Cristo. Presença, a comunidade cristã que encarna o evangelho sendo sinal e prévia do reino. E prática, atos de compaixão e justiça que demonstram o senhorio de Cristo sobre toda a vida. A igreja que proclama sem presença é incrível, de incrível, não de maravilhosa, de não se acreditar nela. A igreja que tem presença sem proclamação, ela é omissa, e a igreja que tem proclamação e presença sem prática é hipócrita. A missão integral, nesse sentido, não no sentido assistencialista, ela tem e ela exige os 3, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, você pode me procurar, deixe seu comentário com a sua presença, dizendo que você assistiu os vídeos, marque com um gostei também e logo vocês vão receber a prova. Deus abençoe. Até mais.